gente pode fazer os dois. Bem-vindos à última parte do vídeo. Finalmente. Isso é muito breve. Agora estamos aqui. Era a última parte do vídeo. Que beleza, pessoal. Gente, você é a última parte do vídeo, então aí fluindo, como sempre. E agora vai acabar. É verdade, isso me anima, me deixa renovado. Então, gente, essa é a última parte da nossa história. A gente ainda vai ter vídeo pra Dedéu aqui. É isso aí. Mas, da nossa história, esse é o último. Finalmente. Finalmente. Nem a gente tá mais aguentando Mas o isso- próximo episódio. A gente vai ter mais um da história. Acho que pra contar até o casamento, né? Quando chegar no casamento, depois que a gente tiver casado, contar como foi Não, esse vai ter preparativo. muito mais, mas a história de como a gente se Tá. conheceu, essa é a isso aí. última. A gente ainda vai fazer um vídeo sobre o noivado, a gente vai fazer um vídeo sobre o casamento, É a gente verdade. vai fazer um vídeo sobre o processo de noivado. É isso aí. No último vídeo a gente falou que tava acabando o meu voto. Mas tá bonita a palha dela. Muito obrigada. É que faz tempo que eu não me arrumo. Me faz mesmo. Nem lembrava como ela era bonita. E aí, no domingo eu fui pra igreja, entreguei o voto, na segunda-feira a gente marcou de sair. Aí na segunda-feira o Neto veio me pegar aqui em casa, foi muito massa, porque quando a gente se viu, a gente se abraçou. Só aqui na escadinha. A ação tava saindo pela boca. Tava. A gente se abraçou e o coração, deu pra sentir o coração dele no meu. Muito doido. Foi muito, muito, muito bom, né? Sim. E aí o que você fez? E aí eu fiz um roteiro pra gente dar um rolê. Levei ela primeiro pra um restaurante, eu sabia que ela gostava muito, um restaurante que servia umas comidas vegetarianas também, uma hamburgueria. E aí depois dessa hamburgueria a gente sentou no carro, conversou um pouco, né? Eu falei tipo as minhas intenções, perguntei quais eram as intenções dela, eu falei o que tava no meu coração, o que Deus estava falando. Aí eu li os textos que eu tinha escrito. Eu não sabia muito o que falar, né? Fiquei meio tipo. Mas foi muito bom. Foi leve. Foi leve. E aí depois disso a gente saiu, fui na sorveteria, que eu levei ela lá em Pinheiros. E aí a gente foi num parque. Sim. Só que já tava assim, pra gente já tava muito no sentido assim, pô, a gente já tá namorando. Nesse dia que a gente se viu, dentro do meu coração tava uma insegurança muito grande. Por quê? Porque eu já tinha trocado Jesus várias vezes. E aí, então, quando eu comecei o voto, eu tinha decidido que eu não ia fazer mais isso. E aí Deus começou a falar comigo sobre a prioridade que eu colocava ele na minha vida. Que eu ficava batalhando muito pra colocar ele em primeiro lugar. Só que por batalhar muito pra colocar ele em primeiro lugar, quando aconteceu Alguma coisa, ou algo, tipo, sei lá, faculdade, ou alguém. bocejou, sabia? É impossível. Você começou a falar comigo em relação a isso e ele falou assim, eu quero ser tudo pra você. Porque se eu for tudo, você não vai me trocar, você não vai me colocar em posições. Se você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida e não em tudo, quando vir alguém que pra você no momento possa parecer mais interessante, você vai colocar Deus em segundo, ou em terceiro, ou em quarto, e vai ficar na inconstância de posições e de prioridades. E aí eu botei isso na minha cabeça. Deus sempre ia ser tudo. Enfim, e aí Deus começou a falar muito comigo no meu coração, o quanto se relacionar era bom, porque você precisa dos frutos do Espírito. E quando você tá sozinho sozinha e é mulher, você simplesmente entra no seu quarto, fecha a porta, coloca o fone de ouvido e ninguém precisa lidar com o seu mau humor, com a sua TPM e nada. Mas quando você tá no relacionamento, você é obrigada a ser uma pessoa melhor. Se você não quer estragar com o seu relacionamento, quer ter algo saudável. Então, Deus começou a falar comigo a importância de se relacionar de forma saudável, a importância de se relacionar debaixo da vontade dele, que isso não era pecado e que isso não era errado, porque no meu coração tava, eu vou trair Jesus, eu vou abandonar Jesus. Enfim, nisso tudo na minha cabeça. Então, Então quando a gente Mulher é saiu, engraçado, né? pensa demais. Né? Nossa, pensa muito. Eu não queria nem pedir ela em namoro. Pra mim ia ser direto tipo casamento, mas por burocracia, pra pessoal até não pirar. pelas minhas Todo inseguranças. mundo ficar muito louco, eu falei, tá bom. Bom, pedir namoro, etc. Aí na minha cabeça tá tudo certo já. Falei, cara, não faz sentido não ser. Tudo bate, a gente se dá bem, vamos ver o que vai acontecer. Aí eu Isso. pedi namoro pra... Enfim, e aí, só que minha cabeça tava essa bagunça, a dele, né? Tava essa segurança toda. Só que, graças a Deus, a gente sempre foi muito honesto um com o outro. Então as minhas seguranças, elas não estavam escondidas. Tanto que quando a gente conversou no parque, etc.,
tava muito claro o quanto eu tinha medo de ir pra esse 880, de ter, tipo, cortado. Finalmente eu consegui cortar em relação ao meu coração. Segura você. Em relação ao meu coração. E agora eu ia dar um beijo em alguém, agora eu ia, tipo, pô, e o tempo que eu ficava orando, agora eu vou ter que dedicar pra alguém, e eu ficava, não, eu não quero isso. Mas eu queria estar com ele. Então, essas coisas assim. E aí, enfim, nisso a gente saiu, foi incrível, a gente teve conversas muito honestas, muito verdadeiras, abri meu coração, você abriu o seu. Sim. E aí eu, decidida já, mesmo com as minhas inseguranças, falei com os meus pais. Falei pros meus pais que eu gostava dele, que era isso que eu queria e que eu tava pronta pra namorar. E dentro desse processo todo, depois que ela conversou com os pais, conversei com eles também, falei todas as minhas intenções. O pai dela falou que o problema não era eu gostar dela, mas se ela gostava realmente de mim. E aí eu, mesmo assim, eu falei, cara, eu sou diferente. Eu falei, pastor, eu sou diferente. Tipo assim, eu sei que ela gosta de mim. Meus pais são pastores. E na minha cabeça estava tudo certo, não tinha nenhuma insegurança grande a respeito disso. Eu sabia que eu estava dando passos assim, óbvio, no escuro em algumas coisas, mas eu tomei os meus riscos. Depois disso passou acho que umas 2-3 semanas, né, a gente se falando bastante. Muito. Meus pais pediram pra gente esperar, porque a gente já tinha começado a namorar pelo primeiro encontro, né? Eles pediram pra esperar um mês, né? Eles pediram pra gente esperar, porque a gente iria de um 880 e eles não queriam que eu vivesse de novo o que eu tinha vivido, porque eu machuquei o menino e meus pais tiveram zelo por isso. E eles também não queriam que eu machucasse o Neto se eu não tivesse segura e certeza do que eu sentia. Então por isso que eles pediram pra esperar, pra me poupar de ir pra um 8 pra um 80 e pra poupar o coração dele, caso eu não tivesse certeza. E isso foi ótimo, porque a gente se aprofundou muito em amizade, em tipo trazer mais convicção pro que a gente queria, e oração também. Sim. E aí, quase 20 dias depois, eu tava convicto já que tava, tipo assim, que a gente ia namorar. Tava tudo certo. E aí eu tava fazendo as compras para o acampamento do geração, das crianças, né? Numa quinta-feira. E aí numa quinta-feira, exatamente, no dia 26. E aí eu vi, tipo, umas paradas assim que eu falei, caraca, isso daqui ia ser muito irado pra eu fazer o pedido. Vi uma garrafinha, um pinguim, porque a gente assistia Típico, a gente gostava, por causa da ideia do pinguim ter um companheiro só a vida inteira, etc. Aí eu fui, comprei essas coisas, liguei pro pai dela, perguntei se tudo bem eu pedi ele em namoro. E ele autorizou, ele falou, não, eu e a Roberta a gente tá super dentro, tá abençoado, vai lá, faz o que você tem que fazer. Aí à noite a gente se encontrou no shopping, eu ia levar as coisas que eu tinha comprado pra ela e a gente ia dar uma volta, né? Volta no shopping. Ele ia me ajudar a fazer algumas coisas do acampamento e antes disso a gente ia tomar um milkshake. Sim. Só que nisso, os meus pais ainda estavam tentando ver o que eu sentia pra eles darem a bênção total. Porque eles sempre tiveram muita certeza no Neto, sempre gostaram muito dele. E ele sempre foi posicionado assim como homem. Então eles ficaram mais seguros. Sim. Agora faltava eu provar, né? Só que eu não queria provar, então eu não ficava fazendo questão de ficar falando dele, não ficava fazendo nada forçado. E o que aconteceu? Eu tive um sonho, e nesse sonho, isso foi no dia 25 pro dia 26, o Neto morria. E nem eu sabia o quanto eu considerava ele uma pessoa importante pra mim. E aí, eu sempre sonho, e os meus sonhos são muito realísticos, né? Tem uns que... A maioria, tem uns que é groselha, mas a maioria mesmo são muito reais, então eu fico com as sensações dele. Então eu sonhei, pra mim, acordei como se ele tivesse morrido de vez, assim. E aí eu desci de madrugada pra beber uma água, só que eu não esperava que a minha mãe ia estar na salinha onde a gente tá gravando. E minha mãe tava aqui, eu desci chorando. O Beto, mãe, não sei o que, ele morreu, blá 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 blá. E a mãe assim, tipo, o que essa menina tá falando? Aí eu contei que tive um sonho, que ele morria, e que ele era muito importante, que eu não queria que nada acontecesse com ele, blá blá. E aí foi muito massa, porque nesse dia que o Neto sentiu de me pedir namoro, a minha mãe já estava em paz, pelo que eu tinha contado pra ela. Acredito que seja muito por conta do sonho também, não creio que seja só por causa disso. Sim. Mas que foi, tipo assim, literalmente perfeito. O tempo foi perfeito. Foi o que Deus quis. E aí, quando ele veio me buscar aqui em casa, pra gente... Quando ele veio me buscar aqui em casa pra gente sair, eu não imaginava que ele ia pedir namoro nem nada, não esperava.
eu tava segurando o choro, porque eu tava muito feliz em ver ele. E tipo, ele tá vivo. Meu Deus, tipo, valorizar a presença dele. Aí a gente foi pro shopping, foi no carro, e no carro eu fiquei super abalada, do nada. Ela foi contar o vídeo, ela foi contar o que eu sonho sonhei e ela e começou a chorei. chorar. Tipo, Aí, tipo, eu já tava preparado pra pedir, eu falei, então, seguinte. Eu Aí chorando. eu entreguei o presente pra ele ela. entregou essa garrafinha que tá escrito uma garrafa, né, cheia de desejos. E aí a gente teve mais que, pertinho. a gente teve que tirar antes, porque tava uso de tirar. E esse papelzinho tava dentro Isso daqui dessa é do garrafa. pedido de casamento. Muita gente quer saber. Tá muito massa esse pedido. No próximo vídeo. Ele colocou esse papelzinho dentro da garrafa e eu tava chorando com tanto sonho, tipo, super emocionada e tal. Eu fui pra ela e mandei ela ler o que tava escrito na garrafa. Eu tirei o papelzinho dentro da garrafa. Tirou o papelzinho, abriu como ela está fazendo agora. Vamos sim. E aí tinha. Vamos fazer assim. Aí tinha. Você leu ou eu li? Eu li. Você leu, né? E aí ela pegou o Deixa papelzinho, eu ler. leu e ela vai ler agora. Sei que não esperava por isso, mas assim as coisas ficam melhores. Surpresas dentro do cronograma. Troquei uma pequena ideia com seu pai e ele me deu o sinal verde. Hahaha. Mas calma, antes de pedir algo, quero que saiba primeiramente de uma coisa. Tá em inglês. Meu desejo não é namorar com você, mas ver toda a minha vida com você. Mas por enquanto faça um pedido que antecede o teu esperado. Aceita namorar comigo? É o que, tipo, meu Deus, muito sem graça. Aí atrás tá escrito, amo você. Foi a primeira vez que ele falou que me amava. Primeira vez que Meu eu Deus, falei. fiquei em choque. Com essa cara, né? Aí você. Cara de paisagem. E aí? Eu olhando. E aí? Eu, aceito. Tipo, aceito. E tipo assim mesmo, né? Foi. Aceito. E aí, tipo, a gente não sabia muito o que fazer, né? Quer ver? Eu chego no cangote e depois eu vejo, né? E aí foi incrível, Foi porque, muito tipo, bom. eu tava valorizando muito a presença dele. Foi, tipo assim, o time perfeito. Ele entendeu a hora certa, na hora que eu tava emocionada. Tipo, foi muito massa, porque no dia seguinte a gente viajou pro acampamento das crianças. Foi muito importante, porque é um dos eventos que eu mais amo no ano. E ter ele do meu lado como namorado e parceiro, que me ajudou e buscou as coisas comigo, e fez tudo acontecer lá, as brincadeiras e etc. Foi incrível. E a gente, tipo, ficou um tempão juntos com as crianças. Então, sim. foi muito especial. A gente namorou 3 meses. O primeiro mês foi um mês muito complicado, Foi bem porque conturbado. minhas inseguranças vinham e voltavam muito, muito. Eu tava enfrentando algumas coisas financeiramente, Muito. falando, tinha voltado de missões, então tava trabalhando na Osclen, precisava Não tava pagar. trabalhando no primeiro mês. No Passei primeiro mês trabalho. não tava trabalhando, na verdade, fiquei sem trabalho, eu tava osso financeiramente falando. Eu já sabia que eu ia entrar, eu sabia que eu já tava com o emprego certo, mas não tinha entrado ainda, não tinha recebido salário, tinha acabado de voltar de missões, tinha acabado de liberar, tipo assim, todo mundo que me ajudava. Então, financeiramente falando, não estava recebendo mais ajuda nem das igrejas que me ajudavam, nem dos meus mantenedores. Então foi assim, foi um mês bem difícil, tanto que os meus pais, eles me convidaram para voltar a morar na casa deles. E aí eu fiquei um tempo na casa dos meus pais, justamente para conseguir... Esses 3 meses aí. Esses 3 meses eu fiquei lá para conseguir me reestruturar. Sim. E Só tudo que mais. isso foi difícil, porque o Neto tem essa questão de... Hombridade, provedor e blá blá. Ele ficou meio, tipo assim, a identidade dele tava um pouco bagunçada. E eu na bagunça também, porque eu... Muito medo de errar, muito medo de errar. Medo de errar, tipo, comigo, medo de errar com ele, medo de, tipo, meu Deus. E o Neto sempre tendo muita certeza de que a gente vai casar, a gente vai casar, a gente vai casar. E eu, ai meu Deus. E depois de 3 meses, e a gente vai contar. Esse é o último vídeo de como a gente se conheceu. Então no próximo vídeo a gente vai contar como foi esse processo dele me pedir em casamento, entender o tempo certo, se a gente teve sinais de Deus ou não, se eu sonhei ou não, como que a gente soube o tempo que era pra gente ficar noivos, por que só 3 meses de namoro. Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Se você se interessar em conhecer um pouco mais a gente além da nossa história, é super bem-vindo. É isso aí. E a gente, com certeza, a nossa história ela não é perfeita, né? Como a gente falou no começo, a gente teve os nossos erros, a gente teve muitos acertos também, graças a Deus. Mas uma coisa assim que eu nunca duvidei
E que a Lívia nunca duvidou também foi, tipo assim, da intimidade que um tem com Jesus e que o outro também tem com Deus. Sim. Então os dois escutavam a Deus, os dois sabiam, tipo assim, tinham convicção, tinham pessoas perto que a gente conversava, eu tinha pessoas perto que eu conversava, que eu falava sobre ela, que eu falava sobre, tipo, decisões. E a gente tomou tudo baseado naquilo que Deus estava falando. Pessoas sábias, perguntar tempo, perguntar se características, o que ele tá fazendo legal. Sou eu que Sim. não tô enxergando, me fala se tá enxergando algo que eu não tô enxergando. Sim. E algo que eu gosto, né, é que a gente errou muito. Vocês acompanharam a primeira história, a segunda parte, a terceira parte. Eu errei muito mais que você. Mas a gente errava e ao mesmo tempo a gente não passou pano em cima disso. Sim. Em nenhum momento a gente passou pano das minhas inconstâncias, dos meus medos, de como eu era, da imaturidade da gente. A gente reconhecia isso, tá? O que a gente vai fazer com isso? E você acreditava em mim, além do que eu tava fazendo, além do que eu tava vivendo. Sim. Chorar já? Isso fez com que a gente chegasse onde a gente chegou também. Porque a gente não tá contando uma história perfeita. Sim. E eu não sou perfeita e nem você. Sim. Mas a gente sempre se olhou além disso, tipo, É isso aí. eu não sou os meus erros, quem eu sou além. Quem eu sou mais? Tipo, quem eu sou, tipo, tirando os meus mais? Os meus erros. Como Jesus me vê. É isso aí. E eu olhava pra você, além disso, além dessas questões bagunças de finanças, no primeiro mês que foi difícil, e você além das minhas inseguranças, e um batalhou pelo outro. Acho que é por isso que eu falo assim. Obviamente existem histórias que são exceções. Entrei num relacionamento que eu não estava pronto, estruturado financeiramente falando. Então, se você tem condições hoje, É até uma dica, né? até uma dica, tipo, de ser algo muito mais fácil, sabe? Óbvio que você vai achar pessoas, você vai construir algo junto, etc. Mas se você tem uma estrutura financeira, isso facilita muito a sua vida de namoro. Pra, tipo, você pagar as coisas, pra você convidar pra um jantar, pra você fazer algo legal. Nosso primeiro mês, assim, Foi muito difícil, velho. Nossa, foi osso, foi muito difícil mesmo, porque eu me sentia incapaz e, tipo assim, ao mesmo tempo eu precisava confiar em Deus, que eu sabia as coisas que iriam acontecer, e eu precisava, tipo assim, precisava que ela entendesse o momento que eu tava vivendo. E na minha cabeça é como assim, ele tem tanta certeza, a gente esperou tanto tempo por isso, e esse primeiro mês tá sendo assim. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Quando a gente noivou também, a gente precisou alinhar muita coisa a gente vai e falar a gente disso vai no falar. próximo vídeo. Tchau. Esse é o final da nossa história, pessoal.